Eu percebi uma coisa em mim, mas vocês não reparem se eu ficar olhando para baixo, porque eu anotei, porque eu não quero esquecer de nada para falar para vocês, porque eu acho que muito de vocês estão passando por isso e não estão conscientes. E foi, eu te digo assim, ó, eu poderia dizer que foi sem querer, mas eu acho que foi no momento certo que eu percebi isso e eu vou contar aqui para vocês. Eu tava fazendo as minhas coisas aqui na minha casa hoje de manhã e eu me peguei pensando novamente no mesmo pensamento, só que dessa vez eu prestei atenção o que aquele pensamento estava me transmitindo, sabe? E ele estava me transmitindo a seguinte ideia de que eu estava agarrada numa esperança, numa única solução para resolver os meus desafios. Eu tenho uma loja e as minhas ações na minha loja, eu acreditava que eu estava tomando para o crescimento, que nem eu estou preparando produtos para uma feira. Eu estou produzindo e estocando produtos para me expor na minha primeira feira. E no meu ver, isso é eu estou me movimentando para o meu crescimento. Só que na verdade, dentro da minha cabeça, o meu pensamento era: eu preciso que essa solução para os meus desafios chegue logo, porque está muito desconfortável. E estava tão desconfortável que eu estava colocando pressão. Era urgência, porque eu estava agarrada numa esperança, numa única solução. Só vinha aquele pensamento assim: ai, quando é que aquela solução vai chegar? Essa solução não vai chegar de uma vez para resolver isso, para mim sair desse desconforto. Só que na minha mente não tava com essas palavras, para mim sair desse desconforto. Não, era só porque eu queria resolver. Mas não, era para mim sair do desconforto. E ao mesmo tempo que eu estava fazendo as minhas ações, montando as minhas coisas para a feira que eu tô organizando, as minhas ações tinha uma energia de pressão, porque eu queria fazer de uma vez, eu queria terminar para mim conseguir ir para a feira de uma vez. Para que essa urgência? Para resolver o desconforto. Vou dar um exemplo, vou dar uma metáfora. Quando tu coloca uma semente na terra, ela não. E tu tampa lá, bota a semente, faz o buraquinho, coloca a semente, coloca a terra, coloca a água. Aí tu vai lá todo dia, abre o buraco. Não, ainda não nasceu ainda. Era isso que eu tava fazendo. Era isso que eu tava fazendo. Eu tava colocando pressão nas minhas ações, achando que isso ia resolver o desconforto que eu tava sentindo. E ao mesmo tempo eu tava agarrada numa esperança de um pensamento que se aquela solução que eu achava que era a única viesse rápido, ia resolver tudo. Eu tava limitando as opções para mim mesma. Eu estava me fazendo acreditar, esses pensamentos estavam fazendo eu acreditar que eu só tinha duas soluções. Ou essa solução que ia resolver tudo de uma vez chegasse de uma vez, ou eu conseguir ir para a feira. Só que ir para a feira também estava ligada a essa mesma solução. Vocês estão entendendo? Aí, quando eu percebi isso, tudo fez sentido. O cansaço que eu estava sentindo, o desânimo que eu estava sentindo de não ter resultado. Porque como que eu ia ter resultado se eu estava metendo pressão? A planta não vai brotar lá, a semente não vai brotar e nascer uma árvore colocando pressão nela. É um processo. E eu estava tão desconfortável com o desafio que eu estava passando, que eu estou passando, que eu estava colocando pressão naquilo que eu estava criando. Por isso que o que eu estava criando eu não via resultado. Porque eu não dava tempo, eu não fazia as coisas de forma leve. Eu estava fazendo as coisas na urgência e iludida achando que não, os meus movimentos são para o meu crescimento.
Aí eu percebi isso. E quando eu percebi isso, eu liguei a câmera e comecei a gravar um vídeo. Eu gravei o vídeo, editei, na hora de salvar o vídeo sumiu. Só que isso já havia acontecido uma vez. Só que daí eu observei outra coisa. Que quando isso aconteceu a outra vez, na mesmo instante eu senti um sentimento de injustiça. Porque naquela época eu estava vivendo uma pressão financeira muito forte. E eu estava me dedicando todo dia gravando, porque a minha esperança era crescer o meu canal, crescer o que eu estava fazendo para mim conseguir ter recurso para resolver os meus problemas financeiros. E aquele vídeo, eu senti nele que ele podia ter um bom potencial para alcançar bastante pessoas. E ele simplesmente não salvou. E na hora eu senti esse sentimento de injustiça, senti raiva e decidi que não ia gravar mais. Como se, digamos assim, o universo e as pessoas fossem ligar para isso. E de qualquer forma não ia resolver os meus problemas. Só que naquela época eu estava tão pressionada emocionalmente, sobrecarregada, que eu tive essa reação. E hoje, quando isso aconteceu, eu lembrei desse acontecimento, sabe? De como eu reagi. E eu falei assim, não, dessa vez eu não vou reagir dessa forma. Porque eu ter desistido e ficado, ter o comportamento de birra de criança, né? Claro, eu entendo, era a consciência que eu tinha na época. Só que dessa vez eu decidi, eu falei assim, não. Isso aconteceu por um propósito. Para mim vir agora e gravar esse vídeo mais completo. Da percepção que eu tive hoje de mim mesma. De observar aquilo que eu estava pensando. Mais uma vez eu vou trazer aqui para vocês, se vocês acompanharem os meus shorts e outros vídeos, vocês vão ver que eu falei disso e eu vou continuar trazendo e falando porque isso está mudando a minha vida, a percepção e a interpretação que eu estou fazendo da realidade, isso está mudando. Prestar atenção naquilo que você está pensando. Por favor, preste atenção naquilo que você está pensando, que você vai ver que as suas ações muitas vezes estão indo contra aquilo que você está pensando. O teu pensamento está indo para uma direção e as tuas ações estão indo para outra. Você está dividindo a sua energia e o seu foco para dois lados totalmente diferentes. Entende? Era o que eu estava fazendo de forma inconsciente e talvez você esteja fazendo isso aí também. Provavelmente você está fazendo isso agora. Talvez você não esteja entendendo o porquê que as suas ações não estão dando resultado. Talvez você agora pode estar se sentindo injustiçada pela vida, pelo mundo, pelas pessoas, porque você está dando o seu melhor, só que você vê todo mundo tendo resultados e você não. Só que o foco não pode estar nos outros, o foco tem que estar em você, prestando atenção naquilo que você está pensando. Eu estou descobrindo cada vez mais que quanto mais eu foco em mim, e isso não é ser egoísta, porque só conseguindo focar em mim que eu estou conseguindo prestar atenção no que está acontecendo dentro de mim, dentro da minha mente e as ações que eu estou tendo. As minhas ações estavam indo realmente para o crescimento, só que a energia que eu estava colocando nessas ações era de pressão, de urgência, de desconforto. E essa energia é o que ia alimentar a sementinha das ações que eu estou fazendo. Só que não ia germinar nada. Porque eu estava alimentando, colocando a energia de forma errada. A energia que eu estava colocando nas minhas ações era de forma errada, não era para frutificar. Eu estava matando a semente e me cansando. E eu só percebi isso quando eu estava prestando atenção no que eu estava pensando.
Cada vez que eu me pego prestando atenção, quando eu percebo, não, eu já tive esse pensamento de novo, e eu presto atenção nesse pensamento e presto atenção no que ele tá, como ele tá impactando a minha vida e o meu dia a dia, eu consigo corrigir. A minha percepção muda. Aí eu começo a ter ações mais alinhadas. Entende? E eu tinha que vir trazer isso para você. Preste atenção naquilo que você está pensando. Você vai começar a transformação na sua vida. A mudança de vida que você tanto quer é prestando atenção no que você está pensando, tá bom? Eu espero que esse vídeo te ajude, tá? Se você gostou, deixa aqui nos comentários se você está passando por isso também. E siga o canal e deixa seu like, tá bom? Um abraço.